Senhor, agora que a unção flua, a unção para este momento. A tua unção é sempre renovadora, a tua unção é única, Pai. A unção que a tua igreja precisa aqui reunida, vem sobre ele agora. Aleluia. Toma ele nas tuas mãos, esconde o Senhor, e declaramos este lugar consagrado, separado, aonde o inimigo não toca, aonde toda estratégia já está caída por terra, aonde o inimigo, se tentar se levantar, será somente para cair e saber que está frustrado, porque todo este local é teu. Toma agora teu filho, usa-o com poder, com autoridade, flua a unção que o Senhor tem para nós. Aleluia. Para a tua igreja, Oh, Senhor. Deus. E nós continuaremos a fazer o voto de que daremos a ti somente toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ensina-nos com a tua palavra agora, revela-nos a tua vontade. Ó Espírito Santo, toca as nossas mentes, nossos corações, sejamos um só contigo, para entendermos o teu propósito, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Santo. Deus é bom, Ele é Santo. 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 Aleluia. 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 Dê um abraço gostoso em alguém. Diga: algo vai acontecer com você nesses dias. Depois você pode sentar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Quantos me ouvem? Nessa abertura, quero compartilhar uma palavra que Deus colocou, e eu fiquei muito tranquilo. Eu estava, vamos dizer assim, até ontem à noite, muito preocupado com a palavra. Porque é uma palavra muito simples e uma palavra que não tem novidade. Mas depois da ministração do Rony ontem à noite, eu fiquei tranquilo. Porque ele trouxe exatamente esta palavra de que tudo já está na Bíblia, não tem nada novo. O que precisamos é de uma nova iluminação, para entender princípios que já estão na Bíblia. E muitos de nós já ministramos palavras que estão sendo seguidas, todavia Deus está trazendo uma nova luz, uma nova revelação. Quantos estiveram aqui ontem à noite? E quantos foram expandidos? Um novo nível de fé, aleluia. E isso é muito forte, isso nos ajuda a trazer a palavra. E a palavra que tem sido cantada, tem sido ministrada, não é uma palavra diferente. Falamos muito de reino de Deus. É uma palavra que tem sido anunciada, tem sido pregada por muitos pregadores. E eu comecei a examinar um pouco desta palavra reino. E dentro de tudo que está sendo ministrado hoje, na internet você tem muitos preletores ministrando sobre reino de Deus. Alguns com alguns conceitos perigosos, outros totalmente dentro da palavra. Então eu busquei alguns conceitos para nós estabelecermos o princípio de entendimento sobre esse assunto. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 33. Mateus, capítulo 21, verso 33. E quando você chegar lá, diga um amém, por favor. 52 pessoas já acharam. Já está aumentando. Aleluia. Mateus capítulo 21, 33 começa uma parábola. Está escrito: atentai noutra parábola.
havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aleluia! Põe a mão no ombro do teu irmão e diga assim: a última palavra da parábola. Jesus estava dizendo ao povo judeu: eu vou tirar o reino e entregar para um povo que produza frutos. E uma das coisas que eu comecei a examinar foi de que todas as pessoas, de modo geral, talvez até inconscientemente, estão procurando um reino. E quando eu começo a estudar as religiões, eu descubro que todas as religiões estão tentando levar as pessoas para um reino. E eu começo a ver que o próprio cristianismo hoje tem tentado levar as pessoas para o reino. E quando a gente analisa isso, a gente descobre, em primeiro lugar, que muitas pessoas cristãs, muitas pessoas de todas as denominações e de todas as religiões, muçulmanas, budistas, shintoístas, eles entram nas religiões e até involuntariamente pensando em algo que não lhes é oferecido. E quando descobrem que não estão no reino, começam a ser infelizes. E é por isso que no meio da igreja tem muita gente que já aceitou Jesus, mas está infeliz, está triste, porque está faltando uma revelação do verdadeiro sentido da missão de Jesus, que é estabelecer o reino de Deus. Aleluia! Põe a mão no teu irmão e diga assim: nesta tarde vamos ampliar a visão sobre o reino de Deus. Eu quero que você diga mais para ele assim: achar uma religião não significa achar o reino. A Bíblia dá um exemplo muito claro no João capítulo 3, a partir do verso 1, por favor. João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. Repete comigo: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso parece uma coisa muito simples e muita gente usa esses textos para evangelizar e pregar, mas aqui tem um segredo muito forte, irmãos. Aqui é uma revelação poderosa. Primeira revelação que eu descubro: que qualquer pessoa hoje que está em alguma religião, para poder entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Eu vou repetir. Parece uma coisa simples. Qualquer pessoa que esteja numa religião, para entrar no reino de Deus, ele tem que nascer de novo no reino. Olha para o teu irmão e diga assim: é nascer no reino. Por quê? Porque esta é a única solução para aqueles que estão infelizes. Há um texto que Jesus fala nas bem-aventuranças, e eu comecei a analisar um pouquinho com mais detalhe. Muitas vezes a gente passa um pouquinho por cima, e Jesus disse assim que feliz o homem que é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alô? Vou repetir. Diz que feliz é o homem, mas quando você pega o sentido exato da palavra, não significa que porque ele é pobre de espírito ele é feliz. Não, está dizendo uma coisa muito interessante. Eu fui buscar isso, irmão. Está dizendo assim: o camarada que é pobre de espírito, ele é infeliz, mas se ele entrar no reino, ele passa a ser feliz. Olha para o teu irmão e diga assim: eu não sei como você está, não sei como está a tua vida, não sei como é que está teu problema, mas nessa tarde você vai descobrir que tem que entrar no reino. Deixa eu te dar mais um texto. Eu vou te encher de texto. Eu vou deixar a parte profética para o papai Rony hoje à noite, mas eu quero te dar um mergulho na palavra. Marcos capítulo 10, o verso 15. Marcos capítulo 10, verso 15. Jesus está dizendo: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Põe a mão no teu irmão e fala assim: primeiro segredo, não adianta dizer que tem Jesus como Senhor da tua vida, porque se não receber o reino como uma criança, não entra nele. Eu sei que eu estou entrando num terreno perigoso, e comecei a entrar num terreno perigoso agora. Eu sei que agora eu vou mexer com uma palavra que alguns vão dizer: bom, não é bem isso não, mas sou eu que estou falando, você tem que me aguentar. Jesus disse: receber o reino. E toda vez que a gente vê no português e em outras línguas essa expressão que está ligada ao tem uma ligação com algo que foi perdido. Por exemplo, reaproximar. Só reaproxima quem saiu de próximo. Reprovar. Só reprova quem não foi aprovado. Todo o está ligado a algo que tem que ser buscado antes. Então eu posso dizer que receber é algo que foi perdido. Aí eu vou repetir. Receber, você só recebe algo que foi perdido. Eu estou voltando ao Os professores de português que me perdoem, mas nós estamos no receber. E se é para receber, e se Jesus diz que quem para receber, ou seja, para voltar, tem algo perdido. E onde que foi perdido o reino?
Quando Deus chamou Adão e criou Adão, Deus deu a Adão o reino. Por que ele deu a Adão o reino? Porque quem é rei domina. Então quando Deus chama Adão em Gênesis capítulo 1, verso 28, ele diz assim: Adão, você vai dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os répteis, sobre o que se rasteja, você vai dominar. Então veja, isso entra e Adão recebe o reino. Você está aqui, irmão? Todo reino tem que ter rei, tem que ter um reino e tem que ter uma família real. O reino é composto de rei, reino e família real. Aleluia. Adão tinha uma família, era a família real. E ele foi colocado para governar a terra que tinha um rei. E esse rei era Deus. Eu vou repetir, o dono dessa terra é Deus. Ele é o rei. Então Adão foi colocado aqui como uma espécie de governador, ou representante, ou embaixador. Então ele recebe a autoridade do rei para reinar na terra que é do rei. Você está aqui, irmão? E quando Deus dá o domínio para ele, não significa que era dele, mas era uma sujeição a uma autoridade, uma procuração para representar aqui. E eu comecei a pensar sobre o Brasil. E aqui temos os pastores de Portugal, vai ser joia. Portugal veio para o Brasil e estabeleceu o reino de Portugal no Brasil. Mas escute, o rei de Portugal, o rei nunca veio no Brasil. Ele colocou aqui governadores dele. Ele colocou aqui os seus governadores. Mas naquela época o rei continuou em Portugal. E quem chegasse no Brasil sabia que aqui era colônia. Por quê? Porque quando um rei estabelece uma colônia, ele estabelece a língua dele na colônia. E nós passamos a falar português e não tupi-guarani. Começamos a ter uma língua própria, que era de Portugal. As leis que foram estabelecidas aqui, mesmo a tempo de república, foram as leis que vieram de Portugal para cá. Porque nós éramos colônia. Isto era algo que é um reino. O reino está em Portugal, mas nós estamos aqui como colônia, e aqui tudo que era de Portugal estava aqui, porque foi aqui que eles implantaram as coisas. Alô, você está aqui? Um dia, o Brasil resolveu ser independente. E o que é independência? A independência é sair do reinado de alguém. Então o Brasil decidiu sair do reinado de Portugal e proclamou a sua independência. E aí nós ficamos sujeitos a nós mesmos. E ai de nós. Não por causa dos portugueses, mas quando a gente fica independente, é um problema sério. Quando Adão estava nessa terra, debaixo da sujeição e do reino de Deus, ao implantar o domínio, mas quando ele entrou no pecado, ele se tornou independente de Deus e cortou o reinado. Porque quando se torna uma independência, se corta o reinado. E quando se corta o reinado, se perde os benefícios do reino. Então Adão agora não pode mais comer do todo fruto, ele agora vai ter problema de enfermidade, ele vai ter problema financeiro, e ele vai ter agora que suar o rosto para comer o pão dele, porque ele perdeu os benefícios do reino ao se tornar independente. Quantos estão me seguindo? Põe a mão no teu irmão, vai estar com cara de arrebatado, misericórdia. Eu não conheço toda a história, eu não sou um professor totalmente de história, eu sei que aqui está gente de história, mas eu, na minha ignorância, nas minhas pesquisas, eu não vi ainda no mundo que nós vivemos, nenhum país que foi recolonizado. Eu não conheço, se alguém conhecer, amém. É raro. O que significa recolonizar? Um país que era colônia,
se tornou independente e depois trouxe de volta e disse: não, eu quero agora ser de novo. Então teve que recolonizar. Eu não conheço da história nenhum país que foi recolonizado. Você está aqui, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim: fica tranquilo, que o reteté é de noite. Mas deixa eu falar algo para você. Quando Adão se tornou independente, Deus decidiu recolonizar essa terra. Ah, não, você não recebeu. Eu vou repetir. Há algo fora de todo padrão. Deus vai recolonizar a terra que Adão tornou-se independente. E como é que Deus vai recolonizar uma terra que é dele? Se ele perdeu as pessoas que eram governadores da terra. Primeiro, ele tem que mandar o herdeiro. Ah, aleluia. Pelo menos tem 2 aleluias. Eu vou repetir. Quando Deus enviou Jesus, foi para vir o começo da recolonização. Mas para isso precisava mandar primeiro o herdeiro. Isaías capítulo 9. Eu acho tremendo, porque tem certos textos da Bíblia que a gente acostuma por causa de Natal. Época de Natal, todo mundo lê esse texto. Mas, irmãos, aqui tem segredo. Isaías capítulo 9, verso 6, ele está profetizando, porque Jesus ainda não tinha vindo, então o profeta Isaías está profetizando o que? Vamos ver a profecia, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo que estava com Adão, ele se tornou independente e perdeu o governo. A terra é de Deus, ele vai recolonizar. Então ele tem que mandar alguém que é herdeiro, mas que tem governo. Então Jesus vem e o profeta Isaías diz assim: o governo está sobre os seus ombros. Jesus não podia vir sem autoridade governamental. Ele teve que vir com autoridade de governo. Ele não veio simplesmente, irmãos, desculpa falar isso, o Jesus poderoso, mas ele é muito pobre dizer Jesus veio salvar o homem. Isso é evangelho medíocre, evangelho simples demais. É pegar o que Jesus fez e falar, ele só fez isso. Sim, ele veio salvar, mas ele veio primeiro, antes de salvar, a missão dele é: eu venho recolonizar algo que o meu pai deu, e o governo está sobre os meus ombros. Deixa eu continuar a leitura de Isaías, porque é profético o que está dizendo. E ele dá nomes: maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora escute o que está no verso 7. Para que se aumente o seu governo. Para que aumentar o governo? Continua. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante justiça e o juízo, desde agora e para sempre. Eu desde pequenininho eu cresci crendo, não, Jesus veio salvar, Jesus veio salvar. Foi só essa mensagem que a gente aprende, mas aí eu pego a Bíblia e começo a descobrir qual é a verdadeira missão de Jesus. Então eu vou passar para você, pastor. Acha um pastor por aí e fala assim: você está com cara de quem vai ficar esquisito. Mateus capítulo 4, verso 17. Mateus 4, 17. Você já achou? Diga amém, vai. Me ajuda, fala amém.
Mateus 4,17 está escrito assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não, pera um pouquinho. Hoje é tremendo. Porque eu não sei o que vão pregar depois, mas paciência, vou chutar o pau da barraca já. Jesus não disse assim: arrependei-vos porque está chegando um carro novo para você. Jesus não disse: arrependei-vos porque você vai ficar rico. Ele não está dizendo: arrependei-vos porque eu vou te dar do bom e do melhor. Ele está dizendo: arrependei-vos porque se você arrepender, o reino dos céus está chegando. Alô? Põe a mão no teu irmão e fala assim: o grande problema das pessoas que não entram no reino de Deus, apesar de ser crente, é a ignorância. Eu tenho mais uma notícia. Aleluia. Francisco, você está me olhando sério, Francisco. Eu fico preocupado. Deus, pode pegar a Bíblia. Você tem Bíblia? Pega a tua Bíblia. Não está escrito em nenhum lugar Deus culpando o diabo pela destruição do homem. Não tem nenhum texto bíblico que Deus diz assim: a culpa é do diabo. Mas a Bíblia diz que Deus disse: o que destrói o homem é a falta de conhecimento. E porque as pessoas não conhecem o reino de Deus, não usam os benefícios do reino e se tornam só crente. Lucas capítulo 4, verso 43. Vou te encher de versículos, se você queria, vou te dar. A base é a Bíblia. Lucas 4, 43. Jesus disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, vírgula. Repete para mim, por favor, o que vai agora. Pois para isso é que fui enviado. Eu vou repetir. Jesus está dizendo: eu tenho que anunciar o evangelho do reino, porque é para isso que eu vim. Esse é o motivo de eu estar aqui. Eu vim aqui para anunciar o evangelho do reino. Mas que reino? O reino de Deus. E quem é Deus? O Pai. E é tão tremendo que quando Jesus expulsava demônio, hoje em dia não, o cara expulsa demônio e fala: aleluia, sai, depois sai, aleluia, eu sou tremendo. E os ministros de libertação começaram a ficar famosos, porque expulsa demônio. Mas quando eu chego aqui, Jesus diz em Mateus 12, 28, se eu expulso demônios, logo é chegado o reino de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque para implantar um governo tem que tirar o outro. Quando Jesus ensinou oração, quantos aqui sabem a oração que Jesus ensinou? A versão atual de oração de Jesus que estão pregando por aí é o seguinte: ó Senhor, venha a nós o teu reino com um carro novo, venha com carro, venha com dinheiro, venha com dólares, venha com tudo, ó, venha o teu reino. Não, a oração de Jesus é: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Põe a mão no teu irmão e fala assim: então chegou a hora. Se Jesus é o herdeiro e veio restaurar o reino, ele pagou o preço, já está pago, mas ele foi embora. Então tinha que vir um governador para mudar a cultura, trazer uma nova língua do reino que ele representa. E o governador é o Espírito Santo.
Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que o Espírito Santo veio fazer? Agora Jesus pagou o preço e já tem um monte de gente que já pode entrar no reino. E aí entrar no reino, não adianta você entrar no reino sem mudar para o reino. Eu tenho que falar. Tem que entrar no reino e mudar conforme o reino. Então qual é a cultura do reino? É a cultura do céu. Qual é a língua do reino? Não é português, não é inglês, não é espanhol. Essa língua do reino não é esta. A língua do reino é a língua do Espírito. Agora eu entendo porque Paulo, que conhecia as Escrituras melhor que qualquer teólogo de hoje, Paulo conhecia tanto a Escritura que em Romanos 12 ele faz um pedido quase implorando. E ele diz assim: eu rogo que sejam renovados. Porque tem muita gente que é crente, mas não renova, então não sabe o que é reino, nem como entrar no reino, e nem como consistir o reino, fica só falando das coisas que não tem nada a ver. Pega um pastor por aí, dá um chacoalhão nele e fala: sai da mesmice, meu! Fala comigo: nova cultura, renova a mente. Uma única língua, a do Espírito. Uma única lei, os mandamentos de Deus. Então, quando você entende o que é reino, você se torna cidadão do reino. Mas o que é ser um cidadão do reino? Quantos aqui são brasileiros? Não, só os que são brasileiros. E quantos brasileiros que estão aqui já viajaram para outro país? Ok. E quando você foi para outro país, como brasileiro, você chegou lá com uma plaquinha nas costas escrito assim: sou brasileiro. Para poder identificar, né? Não precisa disso. Você está nos Estados Unidos, mas você é brasileiro. Alô? Você vai para o Chile e você continua brasileiro. Você vai para o Japão, mas continua brasileiro, porque a sua cidadania é brasileira. Meu irmão, quando você entra no reino de Deus, de verdade, você não precisa pôr uma plaquinha nas costas, uma camiseta escrita eu amo a Deus, um boto dizendo Deus é poderoso. Não, você não precisa, porque cidadania é dentro de você, é invisível. Tem muito brasileiro que consegue chegar nos Estados Unidos e enganar o americano, porque às vezes ele fala fluentemente o inglês. Ele tem cara de gringo. Quando é o Olivete chega lá, todo mundo pensa que ele é da FBI. Porque não é a tua cor que identifica a tua cidadania. Nem a tua língua, porque você pode falar qualquer língua, você aprende. O que identifica a tua cidadania? Quando você chega como brasileiro e vai conversar no dia a dia, e os caras falam: esse sotaque não é daqui não. E começa a falar, tentando falar em espanhol, né, Josué? Até consegue, mas o sotaque não muda. Por quê? Porque há algo que identifica aquilo que está dentro de você, aquilo que sai dentro de você, que identifica a tua cidadania. Você não precisa de pôr placa. Então, quando você é cidadão do reino, as pessoas têm que saber que você tem uma cidadania diferente das pessoas da terra. Porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então qual é a tua linguagem? É a tua linguagem a mesma deles que contam piada suja e você dá risada? A tua linguagem é a mesma do mundo?
A tua linguagem é a mesma, as gracinhas que eles fazem. Eles se gabam da corrupção, você entra na corrupção, faz as coisas por baixo do pano, faz as coisas como todo mundo faz tudo que é errado, porque eles pecam, mas todo mundo... Não, você tem que ser identificado de uma forma diferente. Não pode ser a mesma linguagem dele, não pode fazer as coisas que eles fazem, não pode ter a mesma sujeira deles, não pode, porque você não é cidadão dessa terra. Põe a mão no teu irmão e diga: não disfarça que ele está falando de você agora. Será que as pessoas hoje olham para você e sabem qual é a tua cidadania? Você tem duas opções. Você vai procurar um emprego e você pode chegar lá como brasileiro, ou pode chegar com a tua cidadania verdadeira. Eu sou cidadão do céu, esse emprego é meu, pode abrir essa porta, porque o meu Deus é que manda nesse lugar aqui, e acabou. Quando você vai ao médico, você tem duas opções. O médico diz assim: ó, não tem jeito, o teu caso só misericórdia. Você diz assim: eu não sou brasileiro, eu sou cidadão do céu, o meu Deus diz que tem jeito. Aí o teu irmão fala: qual a tua cidadania? Esse é o grande problema, que a gente tudo é chavão, né? Crente é especialista em chavão. Não, o Senhor é todo poderoso, eu sou meu pastor, nada me faltará. E na primeira oportunidade que você tem alguma falta, começa a chorar, mendigar, murmurar. E continua ainda aquelas orações dos miseráveis. Mas pastor, a coisa está terrível. E pastor faz isso? Então você não é cidadão do reino, você está nessa terra. Alô? Aos 15 dias atrás eu estava dentro do meu carro, sentado, veio um ladrão com arma, falou: dá o carro. Tá bom, pode levar. O erro foi meu, fiquei parado num lugar que eu não devia, fiquei com raiva de mim. Eu falei assim: e daí? Eu falei: estou preocupado, sou cidadão do reino. Se o ladrão levou um, a Bíblia diz que tem que devolver 7, então já estou esperando o 7, está chegando, irmão. Sou cidadão do reino. Mas tem uns que querem ser cidadão do reino, mas esquecem, são brasileiros. Aí o ladrão rouba, está amarrado, queima Jesus, faz fogo nele. Peraí, que cidadão é você? O reino não veio para destruir, o reino veio para estabelecer a verdade da palavra, estabelecer edificação em qualquer um que seja. Você está aqui, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus quer que você mergulhe no reino. Quando você se torna cidadão do reino, o governador vem morar dentro de você. O governador está dentro de você, irmão. E se o governo está dentro de você, não são os outros que vão estabelecer o que você faz, é o teu governo de Deus dentro de você que vai dizer: é isso que eu quero da tua vida, é para lá que você tem que ir, é essa direção que eu quero, é essa decisão que eu tomo, porque você está debaixo de um governo que não é seu, você não é independente, você agora faz parte da colônia do reino de Deus. Põe a mão no teu irmão e fala assim: essa tarde você tem que sair daqui com uma palavra. Deixa de ser. Não vou falar. Põe a mãozinha, deixa de ser. Vou amenizar, o que eu ia falar aqui não ia dar certo. Deixa eu amenizar. Põe a mão, deixa de ser religioso
e passa a ser cidadão do reino. Você tem dupla cidadania, uma civil e uma eclesiástica. A civil, por ter nascido como uma pessoa de carne e osso, não tem jeito. Os chilenos estão aqui, nasceram no Chile, são chilenos. Os portugueses estão aqui, nasceram em Portugal, são portugueses. E nós que somos brasileiros, nascemos no Brasil, somos brasileiros. Mas quando você entra no reino, você ganha a cidadania do céu. Não precisa de passaporte, nem de crachá. É dentro de você, porque o governador vem morar dentro de você. E você é que estabelece os direitos seus nessa terra. Você está aqui, irmão? Então põe a mão nele e diga assim: então a partir de hoje, não importa o lugar, o país onde você está, ou onde você irá, você tem uma cidadania que vale em qualquer parte do mundo. Jesus veio só para herdar a terra e restaurar o reino e recolonizar, mas para ir embora mandou o governador, e o governador passa a habitar dentro de você. Você sabia que tem brasileiros que moram no Chile? Tem brasileiros que moram no Chile? O presidente ou a presidente do Brasil não precisa ir ao Chile para que eles sejam brasileiros. Mas são brasileiros. Tem brasileiros como o Jean que mora em Portugal. O presidente, a presidente não precisa ir lá para você dizer eu sou brasileiro porque ela está aqui. Não, o rei não precisa estar presente. Eu vou repetir. O rei não precisa estar presente. O que você precisa é ter uma cidadania, e não importa o lugar que você esteja, porque a cidadania dentro de você é invisível, você faz parte, mas se você entender isso, você começa a receber os benefícios do reino, porque não importa onde você esteja, eu sou cidadão do reino. Você está aqui, irmão? Acha um pastor que está por aí e fala assim: lembra quando você vai conversar com o dono do prédio onde está a igreja? Olha para o teu irmão e fala assim: vai ser diferente. Ele não tem nenhuma ligação com você. Você vai se apresentar como cidadão de um reino que tem direito sobre aquele terreno. Não, você não recebeu. Se fosse na Argentina, eles estavam pulando. Eu vou dizer de novo: quando você enfrentar qualquer pessoa nas suas dificuldades, não esquece que aquela pessoa que tem aquele direito físico não tem o direito maior, porque antes dele ter o terreno, o teu rei já era dono daquele terreno e você faz parte de uma cidadania. Alô, você está aqui? Põe a mão no teu irmão. Ontem à noite, a fé expandiu. Hoje você entra no reino. E até sábado, você sai daqui uma coisa que você não imaginava. Olha para o teu irmão e fala assim: já fica tranquilo, que o diabo já sabe.
E eu quero terminar dizendo que a única coisa que Satanás está preocupado, e eu vou repetir, não sei se eu devia falar, não. Não, sabe por quê? Tem gente que acha que o diabo está preocupado porque você adora o Senhor. Eu vou repetir. Não, tem gente que fala assim, não, se eu adorar o diabo, não, esquece. Tem gente que acha assim, não, pastor, nós vamos fazer aquela oração forte. Não! Assusta as pessoas, mas o diabo não está nem aí. Eu vou mostrar na palavra a única coisa que preocupa o diabo com relação a você. Mateus capítulo 13. Põe a mão no teu irmão e fala assim, esta é a chave da conclusão. Mateus capítulo 13, verso 15. Jesus está dizendo, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fechar os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, vou parar um pouquinho aqui antes de ler o próximo, que é a chave. Jesus está dizendo, se esse povo ouvir de verdade, ver de verdade e se converter de verdade, está curado. Então, o que o diabo está preocupado? Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Satanás não quer que você entenda a mensagem do reino. E se não entender essa palavra que você está recebendo hoje, o próprio diabo, não é demônio, Jesus não falou principado, falou potestade, falou o maligno, ele mesmo está preocupado que você entenda essa palavra simples do reino, porque se você entender e não compreender, ele vem e vai roubar a semente. Então a preocupação dele é que essa semente que você está recebendo hoje, passa a ser verdade para você, e essa é a preocupação, porque se você passar a ser cidadão do reino de verdade, entender o que é reino de Deus e começar a viver o reino de Deus, ele está expulso. O que ele não quer que você compreenda isso. Por isso se prega pouco sobre o reino de Deus. E quando se prega, começa a inventar algumas coisas aí. Eu sei que tem muita heresia sobre o reino de Deus, dizendo que o reino já vai chegar, que Jesus já implantou, que o milênio já está aqui. Tem tantas coisas erradas, escatologia. Não é isso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de você entrar no reino que Jesus veio estabelecer, passar a fazer parte de ser cidadão, deixar o governador Espírito Santo operar de verdade, mudar a tua cidadania, o teu linguajar, a tua mente, a tua forma de ser. As pessoas olhar para você e falar, esse camarada não é desse mundo. Põe a mão no teu irmão e fala assim, hoje você vai passar a ser ET, irmão. Quanto você recebe essa palavra? Fique em pé no seu lugar, por favor. Põe a mão no teu irmão e fala assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é riqueza, não é ter as coisas.
A Bíblia diz: o reino de Deus é paz, alegria, justiça e poder. Calma. Já tem crente. Ah, pastor, e nós vai viver na miséria, pastor? Não. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Temos que inverter a mensagem bíblica. Alô, gente? Temos que inverter a mensagem. Não vamos entrar na mensagem que está pregando por aí. Busca a primeira prosperidade, busca a primeira riqueza, busca a primeira... Não, o mundo, isso não é bíblico. Vamos procurar primeiro o reino de Deus e tudo isso vem. Põe a mão no teu irmão e fala: você sabe o que está escrito? Lá em Gênesis: do suor do rosto comerás do pão. Põe a mão no teu irmão. Tem muita gente suando para conquistar as coisas. Fala assim: não precisa suar não, vai buscar o reino de Deus e as coisas chegam tudo depressa assim, ó. Você nem precisa suar mais, não sua mais nada. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Chega tudo. Por isso, nessa tarde, eu quero dizer algo para você aqui nesse lugar. Pastores, eu posso falar para os da rede. Os outros podem escutar, fica com você. Mas os meus pastores da rede não podem ter essa mensagem de dar mercadoria para as pessoas para poder receber a bênção de Deus e começar a prometer coisas. Nós temos que prometer o reino de Deus. E se eles entrarem no reino de Deus, eles vão receber tudo que eles têm. Nós temos que transformar as nossas comunidades em cidadãos do reino. E sabe o que vai acontecer quando se tornar cidadão do reino? Eles não vão ficar mais chorando para você. Não vão ficar toda hora ligando para você orar por eles. Não vão ficar pedindo para você ungir carro de ninguém, ungir casa de ninguém. Porque agora são cidadãos do reino, tem o governador dentro deles. E eles sabem que no reino de Deus, eles podem todas as coisas que o reino permite. Quantos querem isso? Olha para o teu irmão e fala assim: então receba como uma criança. Não, Jesus não falou para você receber como adulto, como filósofo, teólogo, como pastor, evangelista, apóstolo, profeta. Ele não disse recebe. Quem recebe o reino como apóstolo, ele nunca disse isso. Ele não disse por você ser pastor. Quem recebe como uma criança. E ele não está falando de crianças, ele está falando de pessoas que creem de verdade e assumem de verdade. Meu irmão, quando você fala com criança, quem tem filho pequeno sabe, você tem que tomar cuidado até com o que você fala, porque tudo que você fala eles acreditam. Eles não duvidam de nada. Eu vi uma criança uma vez preocupada, porque a mãe, essa mania de falar as coisas que o mundo fala, a mãe estava nervosa, falou: vou te estrangular. Ela ficou pensando como seria a mãe estrangulando, ela ficou apavorada, porque a mãe estava falando de brincadeira, mas ela falou: estrangular para ela era verdade. Jesus está dizendo: quem recebe o reino tem que receber como criança. É verdade, acabou. Não tem dúvida, não precisa buscar no hebraico nem no grego. Não que não precisa, fica tranquilo, Francisco. É que tem pessoas fazendo: não, eu vou ler para ver se é verdade. E a criança já está lá na frente pegando tudo. Põe a mão no teu irmão e fala: você quer? Fala assim: primeira coisa, renova a tua cabeça. Tira a religiosidade. Deixa de ser religioso.
Passa a ser cidadão do reino. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, é uma palavra tão simples, Pai. Mas eu quero que essa palavra entre no meu espírito também. Eu quero passar a viver como cidadão do reino, para que eu possa receber todos os direitos e todas as regalias que o reino tem. E para isso eu preciso aprender quais são as minhas obrigações. Senhor, eu sei que temos uma cidadania física, porque nós nascemos nessa terra, mas essa terra te pertence. E o Senhor veio recolonizar essa terra, e nós aceitamos o teu governo. Por isso nós queremos fazer parte deste reino, mesmo vivendo neste mundo, porque nós não seremos deste mundo. Pai, e ao receber essa cidadania, nós queremos entender o que nós temos que andar e como andar, não segundo o padrão do mundo, do Brasil, do Chile, de Portugal, não, Senhor, segundo o padrão do reino de Deus. Senhor, que esta mensagem simples possa agora penetrar como fogo nos nossos corações, e a partir desta mensagem, o Senhor começa a revelar aos teus filhos, ampliar, assim como foi falado ontem à noite, uma expansão da iluminação do teu Espírito Santo. Senhor, sabemos que há muito mais por trás disso. Sabemos que há muito mais coisas que podem vir por trás desta revelação tão simples. Por isso, há homens e mulheres que vieram a esta reunião com uma expectativa sobrenatural. Pai, e nesta pequena palavra, eu te peço no poder do nome de Jesus Cristo, que ela venha agora causar impacto interno dentro de nós. Senhor, esta é uma tarde simplesmente, Senhor, profética pela palavra. Não pelas profecias, mas pela palavra. Porque o Senhor disse, Jesus veio e disse muito claro que Ele foi enviado para isso. E é muito claro quando Ele termina o seu ministério, em Mateus 24, no último sermão dele, ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todos os lugares, então virá o fim. Porque esse é o evangelho verdadeiro, onde as pessoas se tornam cidadãos de um reino, para trazer paz, justiça, alegria do Espírito e poder e autoridade. Pai, nos ensina nesta tarde. Nos ensina, Senhor. Ensina a sermos cidadãos do céu. Ensina, Senhor, a nos desprendermos daquilo que não faz parte do teu reino. Ensina-nos, Pai, a renovar a nossa mente de tal maneira que aquelas coisas que foram impregnadas para impedir de conhecer e entender o reino sejam arrancadas dessas raízes, essas raízes malignas sejam arrancadas pela renovação da nossa mente. Senhor, essa imersão é uma imersão de expansão, de inovação e de finanças no reino de Deus. E a palavra é no reino de Deus. Nós queremos ser cidadãos do reino, porque é através da cidadania do reino é que nós vamos inovar, é através da cidadania que nós vamos expandir, e é através da cidadania que nós vamos ter realmente as finanças do reino que nós representaremos. Toca em vidas nessa tarde, principalmente naqueles que são pastores, porque eles são responsáveis para levar a mensagem a centenas de pessoas que estão aguardando uma palavra profética que vem do altar. Senhor, se essa revelação não entra naquele que está na liderança, não vai atingir todos aqueles que estão debaixo da sua liderança. Por isso começa conosco, Pai. Começa com os pastores, começa com os líderes que estão aqui.
Que essa mensagem do reino tão simples seja motivo de busca, seja motivo de estudo, seja motivo, Senhor, de buscar mais de Ti para entender o verdadeiro significado do reino de Deus. É o que nós queremos, Senhor, não mais que isso. E eu me pego na palavra que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Senhor, não queremos inverter as prioridades. Não queremos, Pai, que haja um povo que fica buscando as outras coisas e se esforçam tanto por essas outras coisas. Pai, nós queremos um povo movido pelo Teu Espírito Santo, que tem uma prioridade: o reino de Deus. Então a Sua palavra se cumprirá, todas as outras coisas virão, porque o Senhor não é homem para mentir, e a Tua palavra é a verdade. Por isso, nessa tarde, nós dignificamos, honramos e engrandecemos o Teu nome, para declarar que só o Senhor é Deus. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do Senhor. Põe a mão no teu coração, meu irmão, feche teus olhos. E por favor, se você foi confrontado, apesar de ser tão simples a palavra, mas se houve confronto dentro de você, eu te peço, tenha coragem de pedir para o Espírito Santo começar a tirar aquilo que não é do reino. Não importa onde você foi ensinado, não importa qual a escola teológica que você participou, não importa a doutrina de onde você veio, se não faz parte do reino, pede para o Espírito Santo tirar. Ele é o governador, Ele está dentro de você. Ele veio para nos ensinar, Ele veio para nos disciplinar, Ele veio para nos conduzir. Peça, tenha coragem de pedir: Pai, mesmo que eu ainda não entenda tudo sobre o reino, eu não quero perder essa semente. Eu não quero que o maligno venha cobrar essa semente, tirar a semente de mim. Pai, por favor, que essa semente comece a brotar hoje. E tudo aquilo que faz parte das raízes contrárias ao reino comece a ser arrancado do meu coração. Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo ministre, assim como um dia o Senhor ministrou o meu coração. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, talvez consideremos essa palavra tão simples, mas é uma bomba que pode explodir e transformar as nossas vidas. Nós queremos ter convicções de que somos cidadãos do Teu reino. Como é confortável esta posição, como nos leva em autoridade quando temos esta convicção. Espírito Santo ministra, Senhor, de maneira que aqueles que ainda têm dúvida, incerteza, talvez aqueles que se julgam tão distantes do reino, possam ser atraídos ao Teu altar, para terem hoje esta experiência do reino de Deus ser plantado dentro de cada um, e possam sair desta tarde com esta convicção. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toca no Senhor, em nome de Jesus. O Géser nem sabe disso, que como essa palavra veio como uma implosão dentro de mim. Eu sei que ele esteve buscando muito ao Senhor, e ainda hoje ele me pedia que orasse. E eu falei: você vai ver, o Senhor vai te dar toda a palavra. Sempre Ele dá. É para a igreja do Senhor. Ele nos chamou para a igreja, né? Os apóstolos são para a igreja. E eu sabia, mas eu recebi. E o Senhor me levou muito forte. E eu sinto de compartilhar. Eu creio que Deus ainda vai completar algo aqui muito tremendo. Há 25 anos atrás, eu que nasci num lar cristão, aqui está a minha irmã,
Meu outro irmão deve estar por aí. Crescemos. A nossa casa até meus 8 anos era uma igreja. Mamãe orava, eu via milagres e eu via o poder de Deus. Como criança de 6, 7, 8 anos, muitas vezes eu orei, ainda que escondida atrás de uma pilha de tijolos, porque eu tinha muita vergonha de Deus. E ali eu orava, falava: Papai do céu, a mamãe disse que você ouve a oração das crianças. E na fé da mamãe eu orava, porque eu cria no que a mamãe falava. E eu via as coisas acontecer. Chuva era repreendida, temporal ia embora, o sol saía. A vovó em crise de esclerose ficava calma. Quantas coisas eu pude ali ver resultado de oração. Mas conflitos de alma muitas vezes nos leva a vestir religiosidade. Aos 8 anos, embora sendo muito cristã, nossa casa era como uma igreja, né? Nós 6 filhos ali ao lado de mamãe e papai de longe ainda ouvindo, mas nós sentíamos muito a presença do Senhor. Mas quando nossa alma está enferma, muitas vezes atrapalha e a religiosidade vem. E de repente eu, adolescente, jovem, nos conhecemos, nos casamos, vieram as filhas. E de repente eu tinha essa dúvida, eu não podia ouvir essa palavra. Alguém dizia assim: você precisa nascer de novo, e fazia aqueles apelos. Você faz parte do reino. E eu falava: ai Senhor, será que eu não volta hoje, Jesus? Eu não tenho certeza ainda. E eu me lembrava de tudo que eu aprendia. Ministrei a crianças a palavra, ensinava a orar, historinhas infantis por 17 anos. Queridos, mas aos meus 37 anos de idade, eu não sabia o que era ter uma experiência realmente com Jesus. O que significava fazer parte do reino de um Deus poderoso. E um dia, orando desesperada, eu pedi a Deus que Ele fizesse algo, ou então Ele me levasse. Mas Deus é Deus de vida, amém? É Deus de vida. E de maneira sobrenatural Ele me trouxe uma pessoa que eu não conhecia. Me deu nome, telefone, endereço, sobrenaturalmente. E eu procurando aquela jovem, eu creio que ela deve estar até assistindo lá em Fortaleza, Josefina. E eu liguei a ela e disse: Josefina, eu não sei, Deus me deu o seu nome, você não me conhece, eu também não, mas eu preciso falar com você. E ela disse: ai, que tremendo, eu sei que isso é de Deus. E ali, o meu primeiro encontro com a Josefina, ela apenas me passou uns textos da palavra. Eu voltei para casa e aquele fogo dentro de mim dizia: mas Deus, eu quero ter convicções, eu preciso de mudança. E o segundo encontro que eu tive com Josefina, a coisa mais preciosa que eu pude ouvir, ela disse assim: Cleide, Deus falou comigo a teu respeito. Ai, eu falei: meu Deus, Deus pensa em mim. Como se Ele falou para ela de mim? Ele sabe que eu existo. Olha as minhas dúvidas. Éramos até líderes na igreja. E eu disse: o que Ele te falou? E ela disse assim: Cleide, você precisa nascer de novo para fazer parte do reino de Deus. E ali eu abracei a Josefina e disse para ela: é tudo que eu quero. Quantas vezes eu orei e eu dizia: Deus, eu não quero ser eu quero ser a Marilide, a minha irmã. Eu me odiava, eram tantos conflitos. Eu via Deus responder orações, eu disse: mas é porque a mamãe fala que é, porque é a palavra. Mas eu não cria que era porque Ele me ouvia. E eu disse: Josefina, o que eu mais quero, eu quero nascer de novo. Eu queria nascer, ser tão diferente. Como que eu faço? Queridos, aquele dia a professora que ensinava de Jesus às crianças emburreceu. Era como se eu não soubesse nada da palavra. E ela disse: Cleide,
Recebe Jesus. Deixa Ele ser teu dono. Deixa Ele ser teu Senhor. Diz que você quer nascer na família dEle. E você vai entrar num reino de Deus. E eu disse, é isso que eu quero. E Deus havia me dito em secreto, eu não sabia ainda que era Deus, que ela imporia as mãos sobre mim e que eu estaria liberta. Eu disse tudo para ela o que Deus havia me falado aquela semana, colocado no meu coração. Mas eu pensei, eu não vou dizer para que Deus falou para ela pôr a mão na minha cabeça, senão ela vai pôr, eu quero ver. Porque Deus falou que ela vai, não disse para eu falar para ela colocar. E Josefina veio pertinho de mim. E eu sentada naquela cadeira, Josefina pôs as mãos na minha cabeça. E o amor de Deus entrou. E de repente eu comecei a falar, Jesus, Jesus, eu quero nascer hoje de novo do Teu Espírito, pela Tua palavra, a palavra que eu ensinei, a palavra que a mamãe me ensinou. Eu quero. E eu senti o amor de Deus entrando. E eu sentia que eu era uma com Deus. Eu sentia que eu era amado, meus pecados perdoados. E eu me sentia realmente entrando num reino que eu ia ainda conhecer. Reino de poder, de autoridade. Aquele dia entrou. E eu disse, tão simples. É só crer que Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo em carne, morreu, ressuscitou, vive e voltará. E você faz parte, você entra nesse reino de poder, de glória, de autoridade. Sabe lá o que é para dizer para aquele principado terrível que faz uma pessoa ser escrava? E você diz, em nome de Jesus, sai, solta essa vida. E ele tem que soltar, não importa que principado, que potestade, que nome, que demônio. Fazer parte do reino é ter autoridade. Eu não sei que eu disse, Deus, Géser sabe, esse ano especial, eu fiz um trato com Deus. Eu disse, Deus, o que o Senhor quiser eu faço. E Ele me disse, vai lá e fala. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam ter convicções. Eu sei que tem pessoas aqui até de liderança. Eu sei que tem pessoas aqui que nunca ouviram de Jesus. Você que trabalha aqui, mas nesta tarde você está ouvindo. E o reino de Deus não é lá tão longe, é aqui. Porque quando você declara e se entrega, Jesus vem. Jesus vem e o reino dele chega. Você anda como príncipe, como princesa de um reino que é tremendo, aleluia. Quantos querem ter convicções? Altar é lugar de conforto, de conserto. Altar é lugar de declaração. Altar é lugar onde o Senhor fala, a carne morre e o Espírito que é vida, te ressuscita. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos precisam ter convicções? Não importa quem é você, que tipo de cargo você tem. Mas se ainda você não teve uma experiência forte, não adianta simplesmente, não, eu já aceitei Jesus, estou na igreja. Não, você tem uma experiência forte. Senão você não sai da religião, você vai continuar na religião. É dia de entrar na cidadania do reino. Você está precisando dessa entrada, desse compromisso verdadeiro. Vem aqui para o altar agora. Venha para o altar. Você que está trabalhando, venha para o altar. Debaixo da nossa autoridade, você é livre para sair da sua função. Se você quer ter uma experiência com Jesus, que eu seja Josefina na sua vida. Você não precisa lembrar do meu nome, mas lembre de Jesus. Venha esta tarde. O Senhor está começando hoje. Nós estamos no ano de 2012, o ano do governo apostólico, aonde você e eu que fazemos parte de um reino poderoso, vamos governar até que Jesus volte. E muitos virão. Ora lamas,
O Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Oh Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, flua, flua, vem, convence corações, vem selar com tua marca, a marca do sangue de Jesus. Vem, vem Espírito, vem Espírito, sopra, 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 sopra e convence. Oh, você seja convencido nesta tarde. Nunca mais dúvida no teu coração, nunca mais dúvida na tua mente. Nunca mais irão roubar o lugar que é teu. Nunca mais irão roubar os benefícios que o Senhor já te entregou. Orelemas, Chei da Labachô. Quantos querem vir ainda? Não perca, não perca, não perca. Venha, venha. Em nome de Jesus. Você que não tem ido a nenhuma igreja, você que nunca foi a uma igreja evangélica, você que sente agora o Espírito de Deus te tocando, venha, venha. É uma tarde de bênção, é um momento único, onde você pode nascer na família de Deus, na família de Deus. Aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração, ponha. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Tem tantos aqui, talvez centenas, mas saiba que você é único para o Senhor. Você é única. Se você não tivesse nascido, o Senhor ia ter que fazer outra. Ele ia dar um jeito. Mas você nasceu do jeito que Ele quis. Do jeito que Ele te fez, uma semente bendita, para glorificar o nome dEle. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração e diga: Deus, nesta tarde, talvez eu possa não entender muitas coisas, mas eu quero aproveitar agora, esta oportunidade que o Senhor me dá, porque eu quero declarar, que eu creio, eu creio no meu coração, eu confesso com a minha boca, que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo em carne, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele voltará. Eu creio, e eu quero agora declarar, confirmar, requerer, que Ele seja o meu dono, o meu Senhor, o meu amado, e eu entrego a minha vida, o meu coração, todo o meu ser, a Jesus Cristo de Nazaré, este que é, este que será, este que virá em poder e glória, eu entrego a minha vida a Ele, e te peço, Senhor, me perdoa por todas as vezes que duvidei, por todas as vezes que eu não criei, por todas as vezes que eu ignorei, a tua palavra, e a tua obra. Me perdoa, perdoa os meus pecados, eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu amor, eu recebo o teu tratamento, eu recebo a chave
chave a chave que me dá direito que me dá direito a entrar no reino a entrar no reino e ser teu filho, e ser teu filho, tua filha, para sempre. Para sempre. Me ajuda a cada dia crer nessa palavra, crer nesta palavra, nunca mais voltar atrás, nunca mais duvidar. Nunca mais Eu duvidar. recebo a tua obra completa. Oh, eu me sinto amado. Eu quero me sentir mais ainda. Para agradar o teu coração. Obrigado. Porque o teu reino em mim faz diferença na minha vida. E eu quero levar a muitos o reino de Deus, que está em mim. Haja salvação, haja perdão de pecados, haja vida nova, haja vidas nascendo para o teu reino. Eu te bendigo, te glorifico. Exalte o Senhor. Aleluia, santo, diga a Ele com suas palavras o que você quer dizer para Ele. Aleluia, aleluia, oh Pai, santo. Pai, nós queremos selar este momento. Esse é um momento profético tão simples, mas eu quero declarar no nome de Jesus Cristo que este selo está sobre você. Quero declarar que a tua mente comece a ser renovada hoje. Quero declarar que a cultura do reino comece a entrar dentro de você. Quero declarar que pela renovação da tua mente você passa a viver agora dentro dos princípios da cidadania do céu. E quero declarar que Satanás não pode roubar essa semente, porque você entendeu a palavra e não está aqui por ignorância, mas porque entendeu, ele não pode roubar essa palavra. E essas palavras vão sendo agora crescendo e dando frutos, porque Deus falou e mandou escrever através da parábola que o reino seria tirado de um povo e entregue a um povo que daria frutos. E esses frutos começam hoje na tua vida. Aleluia, aleluia.